Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Caminhoneiro assassinado a tiros no bairro de Candeias. Homem é morto a bala dentro do veículo em Itapsuma. Rapaz assassinado em São Lourenço da Mata com tiros pelas costas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 20 de março de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas em Pernambuco, foram registrados 7 assassinatos. 4 homicídios ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 635 homicídios, sendo 334 no interior e 301 no Grande Recife. Renato da Silva Oliveira, um jovem com 21 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Recife, loteamento Novo Coqueiral, em Toritama. Crime praticado por um só elemento que fugiu em uma motocicleta Bros branca de placa não fornecida. Renato, ele havia deixado o sistema prisional de Limoeiro há cerca de 3 meses. Saiu da cadeia para ser assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Danilo Ferreira de Albuquerque, com 34 anos, e Wellington da Silva, 20 anos, foram assassinados com disparos de arma de fogo no centro, em São Vicente Ferrer, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Danilo morreu no local e o Wellington chegou a ser socorrido. Portanto, subindo aí o número de homicídios, foram 8 assassinatos, 8 homicídios registrados nas últimas 24 horas, 5 crimes no interior e 3 no Grande Recife. Este ano já foram registrados 636 assassinatos, sendo 335 no interior e 301 no Grande Recife. Um jovem com cerca de 25 anos de idade que não conduzia nenhum documento que o identificasse. Ele foi baleado na cabeça na Travessa Francisco de Araújo, no Beco da Roseira, loteamento Porfírio, em Brejo da Madre Deus, crime praticado por elementos desconhecidos. O rapaz não identificado foi levado para o hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. O jovem Rivelino Lopes Bispo, com 19 anos, foi assassinado com tiro de espingarda 12 no distrito Santo Antônio das Queimadas, em Jurema, no Agreste do Estado, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Agentes da delegacia de Lajedo, sob o comando do delegado Marcelo Francisco, conseguiram capturar um elemento que em novembro do ano passado dirigia o carro dele, um Celta, e atropelou e matou a ex-namorada dele, que estava na garupa de uma motocicleta com o atual namorado. José Zenildo da Silva, de 40 anos, foi preso em Canhotinho e recolhido à cadeia pública de Lajedo, onde ficou à disposição da justiça. Vamos falar inicialmente dos aniversariantes de hoje. Maria Eduarda Duda, ela trabalha na Fundagem. Todos os amigos estão desejando um feliz aniversário para ela, principalmente o chefe dela, Wilson, e o policial federal João Evangelista, ou conhecido João da Água. O DJ Guedes, que trabalha no cemitério de Casa Amarela, também está aniversariando. Ele mora na rua Trimonte, no Alto Santa Isabel. E os amigos dele também estão desejando um feliz aniversário. Rapaziada do cemitério de Casa Amarela, Baleia, Almir, Avani, Valéria e Daniel Oião. Brenda Larissa está completando 13 anos, mora na Inabe, em Camaragibe. Ela é neta de Iris e Elias Maciel, que vão organizar um almoço com toda a família, incluindo Márcio, Bel, Gabriel, Marquinhos, Camiller e também Maurício. Matheus Henrique, completando hoje 19 anos, ele é filho de Marcos e Jaqueline. Os irmãos do Matheus, Miguel, Marquinhos e Amanda, os titios, Hugo e Brena, e os avós do Matheus Henrique, o nosso amigo comissário Antônio Amaro Radier e Dona Socorro, que vão organizar um almoço com toda a família. Edivaldo José de Melo e Luiz Cláudio de Lima Melo são sócios da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Admilson Miranda e a secretária é Marlene. Aniversariantes da AMERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, o coronel Dorgival José Pedrosa, o sargento Severino Cabral da Silva, as pensionistas Zuleide Gabriela da Costa Ribeiro, Genice Nunes da Silva e Jandira Silva de Carvalho. E quem também está aniversariando hoje é o deputado estadual
Doriel Barros. Um ônibus BRT que fazia a linha Camaragibe Condira Boa Vista foi assaltado na Avenida Condira Boa Vista, no centro do Recife, por 2 elementos armados que roubaram os pertences dos passageiros. Um coletivo da empresa Transcol que fazia a linha Córrego do Euclides e Joana Bezerra foi assaltado no bairro dos Aflitos. Um só elemento armado com revólver roubou os pertences dos passageiros. Um ônibus BRT foi assaltado na Avenida Caxangá, no bairro do Cordeiro. Um só elemento armado com revólver roubou os pertences de um passageiro. O Wellington Moura da Silva, de 24 anos de idade. Wellington Moura da Silva, 24 anos de idade. Este trafegava numa motocicleta, foi assaltado e sofreu uma tentativa de latrocínio na Rua do Cajá, em Itambé. 2 elementos, um deles foi preso em flagrante, João Kelvis Florentino Santos Silva. Foi uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte. Por sorte, o Wellington escapou, mas o sujeito João Kelvis Florentino Santos Silva acabou sendo preso. Caminhoneiro assassinado a tiros no bairro de Candeias. Homem é morto a bala dentro do veículo em Itapsuma. Rapaz assassinado em São Lourenço da Mata com tiros pelas costas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O professor de tanatopraxia, Edevaldo Machalenta, e Marcílio Alves, da Funerária Morada da Luz, estão na Rua Marquês do Pombal, em Santo Amaro. Ele e a rapaziada toda ligados aqui na Jornal. No Alto do Mandu, Dedeu da Mercearia, Nozinho, Rani, Bio do Mercadinho, Dedé de Belina, Silva do Café, Adriano Lavador de Carros, Paulo TX do Poço da Panela, o subtenente Cândido e Djalma do Bar da Língua. Estão lá Luiz do Coco e o delegado Altino. A Índia Janeide, da tribo Fundiouro de Águas Belas, estabelecida com a barraca de lanches ao lado da Igreja Batista Brasil para Cristo, em frente à Galeria de Viviri, Bela e Frígio Lima. O taxista Tadeu e a esposa Vânia, de Ouro Preto, Olinda. Reginaldo Tufão do Caranguejo, da Feira de Casa Amarela, Nido da Balança, Bico de Pão, Geraldo Boca de Picape e Valmir da Quitanda. Também Maninho do Cartório, todos ligados na Jornal. Na Rua Frei Cassimiro, em Santo Amaro, o delegado Paizinho, Bibia, o comissário Toninho Mangaba, Marcos Bola e o filho Bruno da Costela e dos Lanches, e Juninho Água e o amigo Josué, taxista do Sertão. Na Rua Vietnã do Norte, em Pau Amarelo Paulista, no Mercadinho do Silvio, Juarez, Marcela Galega e o DJ Opache, que antes de ontem aniversariou, completou 60 anos. O Sargento Nascimento é o conhecido doido na Campina do Barreto, tá ligado na Jornal. O comissário Charles, da Delegacia de Água Fria, Saul Muniz, do Curado 2 e Lúcia Helena, do Curado 3, em Jaboatão dos Guararapes. No terminal de Pau Amarelo, Nelson, que trabalhou na SDS, é amigo de Marcel do Caetés 1. A mãe do Nelson, dona Marisete, está no Jardim Brasil 2, Olinda, ligada também aqui na Rádio Jornal. Celino Fernandes da Silva, de 37 anos de idade, residente na Rua da Pelada, em Primavera, no interior do estado, foi agredido a facadas por um elemento desconhecido, sendo levado para o hospital local, de onde foi seguida removido aqui para Recife, para o HR. Charles Barbosa do Nascimento, com 21 anos de idade, residente na Rua Raimundo da Conceição, no Alto do Cruzeiro, no Alto do Cajueiro, em Olinda. Ele foi baleado, ninguém informou quem atirou nele nem os motivos, e ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Rosemary de Oliveira Dias, com 29 anos de idade, residente na Rua do Cajueiro Seco, no bairro da Várzea, Rua Coqueiro Seco, na Várzea. Ela foi estupidamente espancada e ninguém informou quem a agrediu nem a motivação. Ela deu entrada na emergência do Hospital da Restauração. Antônio Carlos Barbosa da Silva, com 19 anos de idade, residente em Jaboatão dos Guararapes, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, vítima de agressão à bala de autoria e motivos desconhecidos. A vítima foi socorrida na emergência do HR. Luiz Sérgio Barbosa de Barros, com 23 anos de idade, residente na Avenida Vasco Rodrigues, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Ele trafegava numa motocicleta e acabou sendo atingido por um carro não identificado, bastante machucado. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração.
No córrego de Genipapo, na Macaxeira, estão ligados com a gente Léo do Bar, Touro, que é presidente do Vampiro, Vice Serpa, Craúna, Zenon, o irmão menino, Zenon inclusive é o velho debaixo da cama, Joãozinho, Ivan e o nosso primo Sargento PM Fernando. Vado é o lobo solitário do bar. Na Rua Popular, lá em córrego de Genipapo, Nenete, os filhos André e Henrique, a turma do Independente da Campina do Barreto, inclusive o Sargento Léo e Heriberto do Ouro, os funcionários de Moreira Modas, no Edifício Igaraçu, bem no início da Avenida Dantas Barreto, todos ligados aqui na Jornal. Na Rua 83, em frente ao Mercadinho Nova Era, no Maranguapium, Beto Buril, o comissário, Buchudinho e o delegado José Isolino Neto. Na Orla do Jangue, em frente à casa de festa de Reginaldo Maia, estão lá Gilberto, a esposa Miriam da Coxinha, o Wellington da Biritolândia e também Andréia e Cauã do Pula Pula. Ainda no Jangue, Kleber, que é filho do comissário Portela. Os funcionários do Mercadinho da Família, no Alto Zé do Pinho, Pedro Aru, açougueiro, o gerente é Edson Batoré, o dono é o Flávio, esposo da Major Aline da Ciatur de Olinda. Em frente ao Hospital Getúlio Vargas estão lá Feitosa da Galeria e Manuel Biratá da Mortuária Caminho da Paz. Renato Vasconcelos, Coração de Leão do Curado. O radialista Paulo Juruna, o filho dele, advogado Paulo André, o doutor Edilson Gondim, Adriano da Feijoada do João, no bairro do Ipicep. Nilson Porfírio e a família estão no estado do Rio de Janeiro. Nido Tamandaré também está ligado na Jornal. Nino Labaredas e os funcionários da padaria dele lá no Alto do Pascoal. Em Campo Grande, Fernandinho Telemar e a irmã Sula. A turma da 103 de Maranguape 2, Severino, Popular Bio, Gilson Rato, Feliciano, lá o ex-jogador do Náutico, Hélio do Sindicato dos Vigilantes e o presidente Souza e também Dona Selma. O comissário Maduqueu também está sintonizado na Jornal. Nininho e a esposa Ana em Tejuco Papo, a família de Antônio do Óleo, no Alto do Eucalipto, Everaldo, Edilene e também Edjane, todos sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Gerson Vicente da Silva, um homem com 40 anos, residente no Engenho Barra de Jangada, em Cortês, no interior do estado. Ele sofreu ferimentos por todo o corpo, vítima de uma colisão envolvendo duas motocicletas. Gisélio Lima de Oliveira, com 39 anos de idade, residente na Rua Barão do Rio Branco, no bairro do Planalto, em São José do Egito. Ele sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do hospital local, onde ele foi em seguida removido aqui para Recife, para a emergência do HR. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR. As recepcionistas Martinelli de Passarinho, Raíssa, Janaína Ramos, Andréa Marinho de Dois Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta Ana Lúcia, Janaína Otília, esposa de Will da Bom Prometério, e Eliane, filha de Nego e Geni de Nova Descoberta. Na nova emergência clínica estão de plantão Daniele Monteiro, Elaine Amaga e a Índia de Rio Doce. Os maqueiros de plantão Silvano, André, Ricardo Brasil, Pablo, Berg, Índio, Washington e Tiago do Bloco Cirúrgico. E a gente agradece os nossos amigos operadores aqui da Radional, Big Alves, Guto César do Pedal da Casa Amarela, Chaveirinho, Camutanga, Edilson, Carlos Santos, Aldo Leite e o nosso Avanildo Cerqueira, que está comandando o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página e a Super Manhã. Você sabendo de tudo hoje na apresentação do nosso irmãozinho Wagner Gomes é daqui a pouquinho. Gisélio Lima de Oliveira, com 39 anos de idade, residente na Rua Barão do Rio Branco, no bairro do Planalto, em São José do Egito, é aquele que falamos há pouco. Ele permanece internado na emergência do HR, bastante machucado. Roberto Vieira Gomes, um homem com 44 anos de idade, residente na Rua Hortolândia, no bairro da Guabiraba. Ele trafegava de motocicleta e sofreu um acidente com o carro bateu nele e ele ficou bastante machucado, sendo socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Edson Edmilson da Silva, um jovem com 26 anos de idade, residente em Limoeiro. Ele trafegava numa motocicleta e foi atingido por um carro não identificado. Ficou bastante machucado. Edson Edmilson da Silva, sendo levado para o hospital de Limoeiro, depois removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Ana Carolina Rodrigues, residente em Bom Conselho, no interior do estado, ela foi trazida para Recife para a emergência do Hospital da Restauração, muito machucada, vítima de um acidente de motocicleta.
tem mais gente sintonizada o tempo todo aqui na Rádio Jornal. Os ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira, que fica na Avenida Norte, bem pertinho da entrada da Nova Descoberta. Guedes é o conhecido Branca de Neves. Gorete, Gilmar Galvão, Edmilson Targino trabalha no EMOP. O comissário e professor Natanael Cunha. Marcelo Orlando Dantas, Maciel Edeiter Gomes, Josinete Santana, José Manuel Estenildo, Zé Carlos Ferreirinha, o delegado Altino, também Maria Cândida, Renalva sempre ligada com a gente, Betânia, Ruth e Marli. E tem também os nossos amigos professores, ex-professores da Escola Clotilde de Oliveira, Valderli, Marcos Bruno e os professores de matemática, Clóvis e Cineide Clóvis. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Caminhoneiro assassinado a tiros no bairro de Candeias. Severino Pereira da Silva, um homem com 54 anos de idade, caminhoneiro, residente na rua Hermínio de Barros, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Ele saiu da residência dele para pegar um caminhão na casa de Del para trabalhar. E ao chegar no local, lá na casa do Del, na rua Aniceto Varejão, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, ele foi assassinado a tiros por elementos desconhecidos que roubaram o celular dele. A polícia tem em uma dessas linhas de investigação a questão de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O corpo do caminhoneiro Severino Pereira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Homem é morto a bala dentro do veículo em Itapsuma. Williams Luiz Leite da Silva, residente na rua Maurício de Nassau, no bairro dos Coelhos, aqui no Recife. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo ontem à tarde por volta das 5 horas, dentro do carro, um Gol branco de placa PCV 7A85. Isso aconteceu na Avenida Agostinho Nunes Machado, no bairro do Cajueiro, no centro, em Itapsuma. Elementos desconhecidos meteram bala nele. A esposa dele estava com ele no carro, mas nada sofreu. Williams Luiz Leite da Silva foi socorrido no hospital João Ribeiro, lá em Itapsuma, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A polícia ainda não tem nenhuma informação sobre a motivação do crime. Atenção! Rapaz assassinado em São Lourenço da Mata com tiros pelas costas. Luiz Carlos Silva dos Santos, de 28 anos de idade, residente na Vila da Fábrica, em Camaragibe. Ele ontem, por volta de 12h30, viajava na garupa de uma mototáxi pela Avenida 8 de Maio, pertinho do Lixão e também pertinho da subida 7 Caminhos, em Xanditaba, no bairro de Capibaribe, em São Lourenço da Mata, quando de repente surgiram dois elementos a pé, obrigaram o condutor da motocicleta, o mototaxista Aldemir Oliveira da Silva, parar. Anunciaram um assalto e em seguida mandaram que o Luiz Carlos descessem da moto e ficassem de costas. Daí os caras friamente atiraram nele. Mataram ele com tiros a queima-roupa nas costas, depois fugiram, tomando destino ignorado. De acordo com informações da polícia, o crime pode ter ligação com as drogas. O corpo de Luiz Carlos Silva dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, controle de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.